Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Terça-feira, dia 4 de agosto, agora 18 horas e 1 minuto. Nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, para ao longo dos próximos 40 e poucos minutos, juntos fazermos um estudo bem gostoso. Aliás, mais do que gostoso, um estudo necessário, um estudo que é tão importante para as nossas vidas como arroz com feijão e ovo e copo com água, né? É tão importante quanto, né? Que é justamente o estudo de compreender, né, essa moral do Cristo, não a moral que carrega hoje um peso, né, em virtude de maus religiosos. O termo moral hoje não é visto com bons olhos, mas a moral do Cristo, que é a moral do amor, né? E quem está conosco essa noite para estudarmos juntos aí o nosso querido Evangelho é o nosso amigo e o nosso irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. Vamos estudar mais um capítulo do Evangelho e com isso nós vamos nos aprofundando naquilo que nos vem através de Jesus e depois com esclarecimentos aprofundados oferecidos pela doutrina dos Espíritos. E é isso aí, esse esclarecimento hoje ele brota das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 2, né, e tem 3, quando nós estaremos falando aqui mais especificamente da vida futura. É sobre isso que nós vamos discorrer nessa noite aí com você, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. E para começarmos aqui os nossos trabalhos, é importante que façamos uma prece. Então vou convidando você a, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos, para que possamos nos permitir nos próximos minutos estarmos plenos e ávidos pelo conhecimento que brota pelas páginas evangélicas. Que a nossa conexão fluídica, psíquica, com os nossos irmãos espirituais, trabalhadores do Cristo, possa se fazer para que juntos possamos vibrar na mesma sintonia, aprendendo com o Cristo, nosso amado irmão. E a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nós pedimos licença para os estudos dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá, já passando aqui o serviço para você poder participar, né? Esse programa é feito pelo Leonardo, por mim e por você. Então você, por favor, pode enviar suas considerações sobre o tema, suas críticas, elogios, sugestões ou alguma pergunta também sobre o tema aqui para o 11 2457 5011. Eu acho, para não dizer que eu tenho quase certeza, que quem está lá é a Margarete, né? Que eu espero esteja desassombrada, porque ela andou com uns episódios meio de poltergeist aí, viu, Leonardo? Estava falando para os nossos amigos que ela andou ouvindo umas vozes, aparecendo umas luzes, estava com um pouco de medo. Eu falei, bobagem, a gente tem que ter medo dos vivos. Dos mortos a gente tenta ignorar se for o caso, né? Ou tenta pegar algum tipo de aprendizado com eles, se for o caso, né? Mas é a Margarete que está lá, 11 2457 5011, né? Você pode interagir conosco aqui também através do WhatsApp, 11 99643 3827, né? Mensagens de áudio ou de texto, 11 99643 3827. Você também pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior, né? No facebook.com/TV Mundo Maior, você vai encontrar a janelinha desse programa aqui, você clica ali na janelinha e deixa
a sua participação, como todos os dias, muita gente boa, querida, faz. Bom, vamos já dando início aos nossos estudos dessa noite, para que juntos possamos reter esse conhecimento da melhor maneira possível. Vamos lá. Item 3, a vida futura, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Nós estávamos aqui antes do programa, o Leonardo mais eu aqui, batendo um papo, né, sobre como a doutrina dos espíritos veio desvendar esta vida futura, que o Cristo nos apresenta há mais de 2000 anos. Porém, entretanto, mesmo entre as fileiras espíritas, é muito comum, embora o estudo desta vida futura, né, principalmente através da razão de Allan Kardec, principalmente através da magistral obra O Céu e o Inferno, mesmo diante desses relatos, ou melhor, dessas obras que nos trouxeram uma vida futura mais compreensível, mais racional, muitos de nós das fileiras espíritas, né, Leonardo, ainda temos aquela ideia, né, de que os judeus tinham, né? Por exemplo, alguma coisa está acontecendo mal aqui na nossa vida, é porque a gente fez alguma coisa de errado, né? Se alguma coisa está acontecendo bem, é porque a gente se deu bem. Quando necessariamente as coisas não se processam dessa forma, né? Naquela ocasião, o entendimento, apesar de acreditarem na existência de um Deus, e no caso lá foi dado um passo gigantesco quando se reconheceu a existência de um único Deus e não daquela multiplicidade de deuses que haviam na antiguidade. Porém, aqueles que ali receberam Jesus, a ideia que eles tinham é que a vida terminava ali. Quer dizer, não aceitava a existência de um espírito que se projetava para uma vida futura e que se projetasse para uma realidade espiritual. E dentro dessa visão, o que eles desejavam, que toda e qualquer recompensa deveria ser oferecida a eles enquanto vivos. Daí, então, que eles esperavam um grande guerreiro, um rei, que iria fazer com que o povo judeu pudesse ter um domínio como aquele que os romanos vieram a exercer posteriormente. Mas o reinado de Jesus não tinha essa característica. Agora, e muitas vezes, quando haviam adversidades que atingiam o povo judeu, eles atribuíam isso ao castigo de Deus, pelo fato de não estarem cumprindo, provavelmente, aquilo que Moisés ensinava pelos 10 mandamentos, e entendiam que a ira de Deus se despejava sobre ele. Agora, quando chegamos a receber a contribuição da doutrina espírita, não só fica claro a continuidade da vida, de que, de fato, existe um espírito que se projeta para uma vida futura, mas nos traz de uma forma completamente nova e muito mais aprofundada como é que é esta realidade espiritual. Enquanto que muitos irmãos em outras religiões aceitam a existência da vida futura, mas ainda contam com uma ideia muito imprecisa, com uma ideia, eu diria, totalmente inadequada,
o que é que se encontra nessa vida futura. E muitas vezes isso é apresentado numa imagem bastante simplória, dizendo que há os anjos tocando harpa sobre as nuvens, né? E, de outro lado, aquele cenário dantesco do inferno, onde as pessoas seriam separadas, inclusive, muitas vezes a família, uma parte estaria, quem sabe, lá na nuvem tocando harpia, enquanto o outro estaria ardendo lá no inferno. Mas, certamente, no prosseguimento, nós poderemos acrescentar mais alguma coisa quanto à narrativa da doutrina espírita sobre aquilo que nós encontramos no plano espiritual. E os espíritos são muito categóricos aqui, né, quando falam de que estes eventos acontecidos durante a vida eram atribuídos, os judeus atribuíam isso a uma premiação por terem cumprido com as obrigações judaicas ou uma punição por algo que não se fez, né? Ou melhor, punição por algo que se fez. E é curioso que ainda hoje, né, é muito forte essa crença, mesmo dentro do espiritismo, né? As pessoas ainda, embora sabem que a lei de causa e efeito ela não se processa dessa forma, nós ainda tememos desse jeito, a tal ponto que a gente escuta, eu já escutei, né? Pô, é muito difícil mesmo a gente acreditar na justiça divina quando a gente vê um homem, um político, por exemplo, mas não só um político, né? Tem ótimos políticos, né? Mas não só um político, uma criatura que até os 80 anos de idade, por exemplo, só esteve envolto em maracutaia, em bandidagem, e tem uma vida boa, confortável, né? Que Deus é esse? Porque espera-se, de uma certa forma ainda se espera, que essa justiça, que ela ocorra como nós, homens, fazemos, né? É o Deus antropomorfizado, né? Ou seja, fez errado, pune imediatamente. Quando, em verdade, a justiça de Deus, primeiro que ela não é punitiva, ela é corretiva, né? E em segundo lugar, a vida futura é que vai trazer a execução dessa justiça. O fato dessa criatura, que aos 80 anos de idade ainda é um criminoso, por assim dizer, e estar bem, entre aspas, bem na vida, né, dá vontade de dizer assim, poxa, que pena que você não sabe como é que essa alma vai estar daqui a 20, 30 anos, porque uma perda de tempo que essa criatura vai precisar resgatar. Então vem o sofrimento, né? A justiça de Deus, ela está presente em toda a situação em que nós estejamos vivendo, quer nós estejamos aqui no plano físico, ou quer nós estejamos no plano espiritual. Isso está diretamente associado àquilo que nós fazemos, quer dizer, as coisas que acontecem conosco, quer sejam as coisas agradáveis e desagradáveis, está diretamente ligado àquilo que nós fazemos, é aquilo que nós aprendemos com a lei da semeadura, que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E essa colheita pode se dar enquanto nós estamos aqui encarnados, evidentemente, e como também prossegue havendo essa possibilidade no plano espiritual. Agora, em relação a esse entendimento ainda não aprofundado de muitos irmãos que nos acompanham na doutrina espírita, decorre do seguinte, quer dizer, houve um interesse, alguma coisa despertou o interesse para que pudesse se aproximar da doutrina espírita, são várias as razões que isso. Agora, enquanto não há o interesse de se aprofundar no estudo, quer dizer, na leitura dos livros e muitas vezes até na participação dos cursos que as casas espíritas oferecem, fica difícil esse entendimento. Então, há uma aceitação, existe uma simpatia pela doutrina espírita, mas, paralelamente, o que ainda prevalece são conhecimentos que não são propriamente da doutrina espírita, que é natural que as religiões tenham lá as suas propostas, que é uma proposta diferente daquela que nós temos dentro da doutrina espírita. Portanto, quando normalmente as pessoas têm essa dúvida quanto à justiça de Deus e acham que aqueles que fazem coisas ruins são premiados, e muitas vezes as pessoas boas acabam morrendo cedo ou tendo qualquer desajuste na vida, e só vai entender na hora que estudar, especialmente a reencarnação e especialmente a lei de causa e efeito, que eu me expressei aqui falando como sendo a lei da semeadura. É isso aí, é isso aí.
Agora, cuidado, né, gente? Você não pode tropeçar na rua e achar que você tropeçou porque você não foi uma boa pessoa no dia de ontem, né? Você tropeçou porque você não olhou que tinha uma pedra na rua, né? Se Então tem a gente algum também culpado, não pode ficar... Oi? se tiver algum culpado, no mínimo, no máximo é prefeito, né? Bom, o prefeito deve ter uma lista enorme de problemas para resolver, e esse é um deles, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, outra coisa que me chama a atenção nesse primeiro texto do Evangelho, que eu acho muito rico, né? O poder da crença, né? O poder da fé, o poder da mente, né? Porque hoje nós sabemos, é muito difícil você, até brinco, né? Fala assim, olha, você tem algumas coisas que não existe. Genro com foto de sogra na carteira, não existe, né? Enterro de anão, nunca ninguém foi. Não existe, é como se não existisse, né? Então, e aí nós passamos a muitas vezes a atribuir, né? Ou ter crenças de total inexistência acerca de acontecimentos da vida. Por exemplo, quando você pega o povo judeu, que ele crê firmemente que é uma raça especial, né? Que é premiada e é recompensada nos bens terrenos por Deus pelos seus acertos cometidos, né? De uma certa forma, isso acaba explicando por que uma outra coisa que não existe é judeu pobre, né? Judeu sempre está numa situação relativamente confortável. É evidente que existe um judeu ou outro, irmãos nossos que estão comungando da fé judaica e que não estão lá numa situação avantajada. Mas, geralmente, os judeus estão sempre muito bem financeiramente, obrigado, né? Em função muito, eu creio, viu, Leonardo, desta crença, sabe? Poxa, nós seguimos o Deus de Israel, nós somos o povo eleito, portanto, nós vamos ficar bem na fita. Por outro lado, também, quando se estuda como se portaram uma boa parte dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, nós também compreendemos através desta ciência, destas crenças desse povo, de como eles se comportam, por que se comportaram daquele jeito, né? Porque conta-se bastante que muitos deles foram muito passivos para o martírio, né? Foram muito passivos por martírio, porque eles criam firmemente que, de alguma forma, eles estavam sendo alcançados por essa lei, e essa lei precisava dar esse cumprimento, né? Eu acho que isso explica um pouco tanto do êxito dos nossos irmãos judeus, quanto de um momento da história judaica em que esses nossos irmãos sofreram muito e que até hoje não se entendeu por que eles foram tão passivos ao martírio, né? Eu acredito que a prosperidade que os nossos irmãos judeus alcançam está ligado também com o enfrentamento das dificuldades que são imensas, que já há quase 2.000 anos, talvez um pouco menos, que esse povo vem sendo perseguido pelas mais diferentes razões, coisa que absolutamente não faz o menor sentido. Então, eles se esparramaram pelo mundo e necessitavam de expedientes que pudessem, de alguma forma, assegurar a sua própria vida. E eu acredito que as dificuldades é um grande estímulo para que as pessoas tenham um empenho. E com isso, certamente, sempre que foi possível, procuraram se aprofundar na educação e assim por diante. Agora, é claro que essa crença que você está mencionando, certamente deve haver um peso muito grande. Eu não sei propriamente hoje o que é que se fala nas sinagogas, o que é que se ensina e se isso ainda está presente com essa mesma força. Entretanto, lá atrás, isso era evidente. Eu acredito que essa noção de que ele era um povo eleito deve ter sido entendido pela seguinte forma, quer dizer, Deus falou com Moisés. Moisés, um judeu. Então, quando Deus escolheu alguém para transmitir as suas leis, escolheu exatamente alguém do povo judeu. E isso, certamente, para o povo judeu, teve uma representatividade muito grande.
Agora, de qualquer forma, é sempre bom entender o seguinte, dizer, nada justifica, especialmente aquela tragédia humana que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com os nossos irmãos, e o que nós devemos reconhecer entre eles, que eles têm uma contribuição valiosa para a humanidade, quer dizer, no campo intelectual, quer dizer, há muitos cientistas notáveis que contribuíram com muitas, vamos dizer assim, com muitos recursos para nós. Agora, de qualquer forma, é uma coisa que nós temos que ter, essa mesma crença que eles têm de que eles são um povo eleito, nós temos que trazer para nós também. Todos nós somos eleitos por Deus. Quer dizer, não há ninguém destituído, vamos dizer assim, do interesse e do cuidado que Deus possa nos oferecer. E as suas leis não fazem qualquer tipo de distinção em relação a ninguém. Todos são seus filhos prediletos. E dentro dessa condição, na hora em que nós abrigarmos uma crença de que temos em nós uma característica divina, que são a essência que foi atribuída na nossa criação, nós vamos chegar à conclusão que tudo aquilo que é fundamental para nós nos projetarmos de uma forma adequada com sucesso na vida, isso tudo está dentro de nós. Então, cabe a nós buscarmos isso. E o caminho para buscar esta essencialidade, essas capacidades imensas que nós temos dentro, é especialmente destacado quando nós realizamos o bem ao próximo, quando nós nos dedicamos a amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Você falou aí, né, que os judeus deram uma contribuição enorme, e deram mesmo, uma contribuição em todos os campos do pensamento, da cultura. Só não deram mais porque uma boa parte dos nossos irmãos judeus foram dizimados, né, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E eu concordo com você, eu acho que esse sofrimento que este povo alcançou, atravessou ao longo desses milênios, fez com que fossem muito capazes, né, de levar as suas empreitadas adiante, uma vez que a gente sabe que o sofrimento acaba educando. Vamos ler aqui mais um trecho do Evangelho. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí, o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. É uma mensagem muito clara que o Cristo deixa o tempo inteiro, Leonardo, acerca desta vida espiritual, mas eu diria que talvez o momento mais impactante, e isso nós estávamos dizendo ontem no estudo do Evangelho, foi quando ele diz a Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo, porque ali ele deixou muito claro para todos que existe um reino diferente daquele reino, né, de Roma ou do reino dos judeus, enfim, o reino da matéria. Existia um ambiente diferente, onde a justiça de Deus era muito mais plena, né? Realmente, o que ele quis anunciar com isso, de uma forma contundente, é o prosseguimento da vida, de que há uma projeção da vida no plano espiritual. E que ele se expressou dizendo que o reino dele não era aqui, então era da onde? Era nessa outra dimensão. Porém, aqui uma observação para o nosso grande mestre Jesus, que nós entendemos, aceitamos isso, mas, por favor, não deixe de olhar para esse reino aqui desse outro lado também, né? Na realidade, se hoje essa coisa fosse colocada para Jesus, ele diria que o reino dele é o reino de Deus que se estende por todo o universo. Então não existe uma limitação. Mas certamente ele quis dizer isso, de que há uma continuidade da vida, e nós aqui temos a certeza absoluta que em momento algum nós não contamos com o apoio, com os ensinamentos de Jesus, com a atenção de Jesus. Ele continua totalmente atento às nossas necessidades.
E, se for necessário, ainda aqueles que duvidam da existência dessa outra realidade, ele vai continuar dizendo que o reino dele não é desse mundo. É isso mesmo. É uma mensagem... E é uma mensagem que traz muito alento, né? Porque sem essa mensagem, a justiça de Deus, ela fica uma justiça meio manca, né, Leonardo? Porque você só consegue verdadeiramente compreender Deus justo quando você leva em consideração essa justiça, esta vida futura, né? Porque senão acontece o que está se dando, onde muito, como boa parte, a ciência já foi ao centro da Terra. Ali não há o inferno. As nossas espaçonaves já devassaram uma parte pequena, mas para a nossa ignorância até considerável dos céus, e não achou paraíso, né? Então eu penso que muitas pessoas, em função desta errônea crença de que a justiça de Deus deveria se dar neste ambiente aqui que nós estamos, e ela também se dá neste ambiente em que nós estamos, mas o momento exato da aplicação da justiça de Deus é a Deus que pertence, né? Então, em muitas ocasiões, esse momento é postergado para depois da vida, ou é postergado para uma próxima encarnação, até porque, né, Leonardo, o objetivo não é punir, mas é corrigir e fazer evoluir. Nós consideramos também o ambiente que nós atravessamos nas nossas reencarnações, são experiências difíceis. Daí, dentro do Espiritismo, nós vivemos dizendo que o nosso planeta é um planeta de expiação e de provas. E que, na sucessão da nossa progressão, nós vamos ter a possibilidade de encarnar mundos onde as dificuldades não sejam de grande monta. Agora, na medida que nós temos essa dificuldade acentuada nesses estágios, e recebemos uma informação, mas muito bem, são experiências que nós vamos vencer, e o futuro é um futuro brilhante. Então, para que nós entendamos que existe essa colheita futura, onde as condições serão mais favoráveis para nós, é evidente que tem que haver essa continuidade da vida. E não só a continuidade da vida, como retorno para reencarnações, para que nós possamos avançar nas nossas experiências, no nosso aprendizado. E sempre lembrando que as experiências no plano físico, elas são mais contundentes, elas são mais exigentes no tocante aos esforços que nós devemos despender. Isso não significa que quando nós voltamos para o plano espiritual, nós ficamos lá parando, esperando a próxima reencarnação. Não, o plano espiritual é cheio de atividades e nós continuamos nessas atividades aprendendo, desenvolvendo e especialmente fazendo uma análise aprofundada dos resultados das encarnações anteriores, que vai ser um material riquíssimo para que nós preparemos as encarnações seguintes e as seguintes de uma forma em que nós possamos progredir ainda mais rapidamente. Então, repetindo, essas adversidades, essas dificuldades que nós estamos enfrentando aqui na Terra, no atual estágio da Terra, nós nos enchemos de esperança quando sabemos que a vida se desdobra e que muitas e muitas oportunidades vão existir, e lá à frente nós vamos olhar para trás e vamos perceber o seguinte: aquelas dificuldades foram essenciais para que nós pudéssemos compartilhar as coisas magníficas que o futuro nos aguarda. Era como estávamos dizendo, né? As dificuldades que os nossos irmãos judeus atravessaram ao longo dos séculos e dos milênios fizeram com que fosse um povo extremamente trabalhador, dotado de uma cultura enorme, de uma capacidade de empreendedorismo extremamente importante para a evolução da Terra, né? Foi mistério justamente deste aprendizado que muitas vezes foi um aprendizado duro para os nossos queridos irmãos que esposam o judaísmo como a sua religião. Vamos aqui ler mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3, capítulo 2, a vida futura. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados.
visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Eu quando estava lendo aqui o trecho estudado hoje, né, Leonardo, eu estava refletindo aqui e me ocorreu uma analogia, né, de um professor doutor dando aula para crianças do berçário, né? Era mais ou menos a relação, se não for maior, né, de nós encarnados naquele momento e desse mestre extraordinário. Então, ele não podia realmente ter dito, ou melhor, ter dito de outra forma, né? A maneira como ele encontrou de nos trazer esse conhecimento foi condizente com o nosso estado cultural e educativo, psicológico daquela época, né? Eu fico imaginando se Moisés, quando subiu lá no Monte Sinai, recebesse mediunicamente o livro Nosso Lar. Seria um espanto. As pessoas simplesmente não entenderiam. Estou brincando, na verdade. Agora, mesmo hoje, quando se considera esses relatos detalhados do plano espiritual, tem muitas pessoas que acham que isso é obra de ficção, não tem nada a ver com a realidade. Então, note que as coisas precisam vir no seu tempo de vida, porque senão as próprias ideias acabam sendo colocadas ao lado, sem produzir qualquer efeito. É claro que quando dentro na Terra já existe uma parcela apreciável que estão preparados para poder entender e receber esses ensinamentos, eles acabarão sendo um fator de multiplicação, acabam transmitindo isso aos poucos. Então, isso não significa que toda a população da Terra tem que estar num estágio em que haja uma compreensão exata a respeito desses ensinamentos abordando a realidade do plano espiritual. Não, as coisas sempre começam com aqueles que vão, como nós dizemos, para abrir a estrada, vão abrindo a picada, vão na frente, tirando, desbastando para que os outros possam vir atrás. E chega um momento em que nós temos rodovias imensas permitindo que circule com muito conforto e muita comunidade. Agora, certamente não era essa situação quando Jesus estava lá, quer dizer, ele simplesmente, já aquilo que ele oferecia, quer dizer, repercutir de uma forma tal, provocando uma reação de tal ordem, que acabou dando no que deu, em que ele não pôde ter continuidade do ensinamento. É claro que Jesus sabia de que iria provocar esse tipo aí. Mas aí, através de 12 discípulos aplicados que eles tiveram, quer dizer, esses aí eu diria que seriam aqueles que abriram a picada que Jesus deixou para essa tarefa para eles. E gradativamente isso foi se estendendo, de tal forma que hoje nós temos uma quantidade imensa de informações sobre isso. E aqui uma coisa curiosa que eu gostaria de registrar, havia um apresentador que tinha um talk show, que era o Silveira Sampaio, não sei se o André chegou a verificar, muito tempo atrás, inclusive o Jô Soares era assistente dele. E ele fazia entrevistas brilhantes, ele é um médico, e ele está no plano espiritual. E lá do plano espiritual, como um verdadeiro repórter, ele ficou transmitindo informações da mesma forma como André Luiz, através do Chico Xavier, também trouxe uma infinidade de informações. E essa informação do Silveira Sampaio veio através da mediunidade da Zíbia está me falhando o nome. Zíbia Gasparetto. Então, tem uns 3 livros bastante interessantes. Então, é uma coisa curiosa, quando eu comecei a estudar Espiritismo, eu comecei pelo Livro dos Espíritos, mas aí, quando eu comecei a ler a série de André Luiz, começando lá pelo Nosso Lar, eu fiquei maravilhado. Puxa vida, finalmente alguma coisa que a gente possa analisar de uma forma adulta e que não são aqueles ensinamentos infantis que nos eram apresentados sem qualquer tipo de credibilidade. E aí as pessoas começam, quer dizer que as coisas lá do plano espiritual são iguais aqui, são semelhantes aqui? E aí nós vamos aprendendo que, ao contrário, aqui nós manifestamos aquilo que existe no plano espiritual, não com a fidelidade daquilo que nós encontramos no próprio plano espiritual. Então, a matriz daquilo que nos envolve, no sentido de termos uma percepção da vida, a matriz é do plano espiritual. E aqui nós reproduzimos, muitas vezes não de uma forma muito fiel, aquilo que existe no plano espiritual. Mas vale a pena
a leitura desses livros que nos traz verdadeiras reportagens de como é que é a vida desse outro lado. Eu sempre me surpreendi muito com algumas obras psicografadas, né? Uma que me chamou demais a atenção, embora eu tenha algumas ressalvas quanto ao livro como um todo, acho um livro que tem que ser lido, acho um livro extraordinário, mas eu acho que é um livro que pega um pouco meio pesado demais. Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Tem um momento, né? Não vou dar spoiler aqui não, viu, gente? Pois vocês podem e devem ler o livro é muito bom, e o que eu vou falar não vai estragar o livro, né? Mas tem um determinado momento em que os espíritos se reúnem para assistir imagens de todos os tempos da Terra, né? E é interessantíssimo que é uma obra, se não me engano, eu não sei se é da década de 30 ou da década de 40 do século passado, né? É uma obra contemporânea, praticamente a obra Nosso Lar. E aí, nesse trecho do livro, onde há essa narrativa daqueles espíritos assistindo história de todas as épocas da humanidade, há a narrativa de que o espírito pegou um disco prateado, né? E a imagem passou num monitor de plasma, né? Isso em 1930, 1940. Veio o DVD, que nem existe mais, já passou, né? E até os monitores de plasma hoje já tem coisa mais moderna. Então, fico imaginando a quantidade de tecnologia que já não evoluiu na espiritualidade desde a época da escrita de Memórias de um Suicida ou das obras Nosso Lar e outros tantos. Vamos dar mais uma andadinha aqui no texto. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. É o que nós estávamos falando, né, Leonardo? Aquela visão do inferno debaixo da terra e do céu nos céus, né, do paraíso nos céus, ela já não encontra mais guarida nos corações e mentes da terra, né? Só que, por outro lado, a doutrina dos espíritos vem emoldurada de razão, né, dando força a cada um de nós como protagonistas da nossa história, ou seja, como capazes de construir o nosso céu ou o nosso inferno, né? E esse local já não é mais, através da doutrina dos espíritos, propriamente dito um local físico, né? Mas muito mais um local psíquico, né? Uma vez que tem muita gente que está encarnadinho aqui e está vivendo um verdadeiro inferno, né? Com problemas gravíssimos de ordem psicológica, e muita gente que está encarnadinha aqui, que está apaixonada, né? Está vivendo um verdadeiro paraíso, né? Ou seja, essas condições psicológicas, elas continuam existindo depois da vida, né? E mais do que isso, todas as nossas condutas são condutas que norteiam como é que vai ser o nosso futuro, né? Isso tudo a doutrina dos espíritos traz com muita racionalidade, né? Uma coisa que nós temos que ficar atentos, na medida que nós vamos aprendendo as coisas dentro do espiritismo, as pessoas talvez adotem como uma postura verificar como é que elas podem evitar que elas ingressem numa condição difícil no plano espiritual, que tenha que atravessar coisas que não sejam agradáveis. O enfoque que nós temos que ter é diferente. Como é que eu posso fazer para que eu possa ingressar no plano espiritual e, quem sabe, já na vida aqui, na presente encarnação, para que ela se apresente de uma forma melhor. Eu posso apresentar uma analogia nessa direção, dizendo o seguinte: se eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar centrado nos problemas que eu vou encontrar nas viagens. Vamos supor que é uma viagem de lazer, eu vou tirar minhas férias. Ou eu vou procurar já imaginar as delícias em que eu vou encontrar nas minhas férias, os lugares bonitos, os lugares confortáveis. Eu vou procurar orientar minha vida na busca do melhor.
É evidente que, no caso aí, nós verificamos que é possível nós termos condições desagradáveis no plano espiritual. Agora, condições desagradáveis são aquelas dentro de nós mesmos. Não se trata de locais que são construídos com essa finalidade. Então, o que nós podemos fazer já na presente vida, descobrir que coisas nós podemos fazer para que a vida aqui já fique melhor e que o nosso retorno para o plano espiritual seja muito adequado. Então, todo o ensinamento que nós recebemos, especialmente aquilo que vem através de Jesus, é sempre um hino de esperança. Não é no sentido de nós ficarmos aí preocupados com aquilo que possa despejar sobre a nossa cabeça. Sobre as nossas cabeças somente vão despejar flores da esperança, da alegria, da realização. Agora, nós temos que saber identificar as dificuldades que nós possamos estar gerando e evitar essas dificuldades. E aquelas que se apresentarem como uma lição, aprender a superar, nos empenhar, da mesma forma como nós citamos aqui que os nossos irmãos judeus se empenharam, então tomar as dificuldades da nossa vida como um grande estímulo para nós irmos à frente. Eu estou falando isso pelo seguinte, muitas vezes as pessoas começam a ler os livros, especialmente os da série de André Luiz, e ficam preocupadas com aquilo que ali é narrado. Eu até acharia que é muito mais conveniente a pessoa ter uma base adquirida através do estudo do Livro dos Espíritos e depois se aprofundar nessas coisas, que ali não existe muitas vezes uma preocupação de dar uma visão geral daquilo. Ainda que há muito diálogo entre aqueles que acompanham André Luiz nas suas experiências, os instrutores, mostrando quer dizer, os fundamentos daquilo que ele está observando. Mas, em todo caso, volto a insistir, o Espiritismo, juntamente com aquilo que nós recebemos de Jesus, até eu falo constantemente que Jesus consola e fortalece a nossa esperança. Essa é a proposta da própria doutrina espírita também. Ele é um consolador prometido, é bom nós não nos esquecermos disso. Muito bem, vamos ler aqui o último trechinho, vamos andar um pouquinho, porque nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, vamos ler lá o último parágrafo. A descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. E eu diria até, Leonardo, que esta certeza da vida futura que nos apresenta a doutrina dos Espíritos, que muita gente diz, mas certeza por quê? Porque não tem empirismo nisso. Né? Não tem nenhuma ciência que comprovou isso, né? Mas tem a ciência da observação dos fatos. Se você chega, e eu já vi casos onde uma criança, se eu vi uma reportagem uns anos atrás, uma criança que tinha autismo, que tinha uma dificuldade enorme de se comunicar com os pais, um belo dia de madrugada os pais acordaram e estavam escutando uma execução magistral no piano, e era a criança que nunca tinha feito um curso de piano. Se aquela criança faz aqui, e a gente está contando de um caso, e tem centenas deles, pessoas que aprendem idiomas com uma facilidade muito grande, né? E outros tantos casos. Se tal se deu e a pessoa não aprendeu isso na infância, ela aprendeu em outra vida. Então, é pela análise dos fatos, né? Se aprendeu em outra vida, né, ou ela saiu de um corpo e entrou no outro, ou existe um estágio na espiritualidade entre um corpo e outro. Ou seja, é tudo muito óbvio, é tudo muito lógico através da explicação espírita. E nesse sentido vem em nosso auxílio a mediunidade. Quer dizer, a mediunidade é a nossa ligação com o plano espiritual. Agora, existe uma série de situações em que nós podemos ir juntando as evidências e, num primeiro momento, aceitar a mediunidade como um fato verdadeiro. Quer dizer, na hora que nós ultrapassamos essa barreira em que a mediunidade passa a ser algo natural e aceitável,
Então, nós temos um canal imenso recebendo essas informações vindas lá do plano espiritual. E, como você disse, há muitas manifestações aqui, inclusive é perfeitamente possível haver recordações de vidas anteriores, e há muitos relatos nessa direção, e até nos consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos e dos médicos, começou a haver, a partir de um certo tempo, informações valiosas obtidas através daquilo que nós conhecemos como regressão de memória, quer dizer, que são recordações de vidas anteriores e apresentadas de tal forma que era possível a sua comprovação posterior. Então, só não aceita a realidade espiritual quando realmente a pessoa está mergulhada em paradigmas ou crenças que tolhem a possibilidade de caminhar de uma forma racional. Bom, já estouramos o nosso tempo aqui, tem um monte de mensagem, não deu para ler nenhuma, mas nós vamos pelo menos agradecer algumas das pessoas. Janete de Itanhaém, que reconhece as obras, né, do Silveira Sampaio como obras extraordinárias, obras que foram citadas aqui pelo nosso irmão Leonardo. O Ademilton de Rubim, a Graça do Mato Grosso também está presente aqui. A Aparecida de Gomes de Araripina, no Pernambuco. Daniel, que é de Marília, lá de Araripina, Pernambuco, também Aparecida Gomes, né? Da Fazenda Taperão, o João Bosco e Claudiene, os dois são de Uberaba, né? Ângela Freitas, melhor dizendo, de Mundo Novo, na Bahia, também se fez presente aqui, assim como a Lúcia Vasconcelos, de Natal. E mais um monte de gente boa, Valquiriana Orquídea, Maria do Socorro Valente, Geraldo Cabral, Gilda Felberg, Maria Batista, Juliana Marim, Márcia Adriane, Raquel Aparecida, Rosa Silva, Túlio Marcos Aguiar, de Madalena, no Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, de Ninópolis, Marcos Ferrari e mais um monte de gente que não vai dar para dizer o nome. Já estouramos o nosso tempo, então vamos rapidinho fazendo a nossa vibração, cerrando os nossos olhos e sentindo aquela presença amorosa que nos envolve, nos acalenta, nos tranquiliza. Que a paz de Jesus possa invadir todo o nosso corpo, a nossa mente, a nossa casa, o nosso escritório. Que esta energia de amor possa renovar o hálito psíquico dos espaços em que nos encontramos. Tocando muito especialmente os corações e mentes dos nossos irmãos que nos circulam, que trabalham conosco, que moram conosco. Hoje todos nós podemos vibrar amor e paz aos nossos irmãos do Líbano, aqueles que foram atingidos pelos acontecimentos de hoje. Que a paz do Cristo possa consolar os corações enlutados, curar os doentes, recepcionar os que retornam para a espiritualidade. E que todos nós possamos aprender com esses acontecimentos tão lamentáveis, de tanto sofrimento. Que Jesus abençoe aquele povo. E assim como sempre fazemos todas as noites, vamos desejando amor e paz a todos e todas os nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Nossa gratidão pelo excelente trabalho que estão fazendo. Que Jesus os ampare e os ilumine. E assim, nós agradecemos a Deus e a Jesus o pão evangélico dessa noite e pedimos licença para encerrarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo Leonardo, uma ótima noite para você. Para você também e para todos que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite e que tenham sempre dias
muitos felizes pela frente. Que assim seja, que você tenha uma noite feliz, uma noite de muita paz e muita luz. Nós nos encontramos amanhã, às 18 horas, com mais um plantão do Evangelho no Lar. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.